Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Acertando os Ponteiros com o Enem, nossa disciplina de Física. E hoje a gente vai continuar o assunto da aula passada, né, eletrodinâmica. A gente vai focar em cima de um conceito que é bastante próximo da gente, né? Todo mês, quando você recebe na sua casa a conta de energia elétrica, né, você tem o seu consumo elétrico da sua casa e o consumo é ligado aos equipamentos que você tem, a chamada ideia da potência. Cada equipamento tem a sua potência associada e essa potência que, no final das contas, vai te dizer determinado equipamento consome muito porque tem alta potência. Então a gente vai trabalhar especificamente essa ideia de potência elétrica. Como nas outras aulas, a gente primeiro começa com algumas definições, vamos definir alguns processos, e aí a gente vai passar para a parte mais de cálculo, parte mais de equacionamento, ok? Acompanhe aí. A gente continua com o conceito de eletrodinâmica, que é o estudo de cargas elétricas em movimento. É necessário que as cargas elétricas se movimentem para ter corrente elétrica, para que essa corrente elétrica faça um equipamento funcionar, e aí a importância da potência é a energia consumida para cada equipamento em cada situação. Então, potência elétrica, como definição, é capacidade de transformação de energia que um equipamento possui. Bom, pega uma lâmpada elétrica, lâmpada comum, incandescente. Quando você liga o interruptor que faz funcionar essa lâmpada transforma a corrente elétrica que está dentro dela em iluminação e calor. Nós falamos na outra aula que existe aí o efeito Joule, mas é uma transformação. Corrente elétrica em energia térmica e energia luminosa. Quando você liga uma televisão na tomada, pega o controle remoto lá e depois liga a televisão, você tem a energia elétrica se transformando em imagem e som. Então, qualquer equipamento elétrico que você usa, você está transformando energia num formato para outro. Então, a potência é essa capacidade de transformação de energia. Quanto mais o equipamento é capaz de transformar energia de um modo para outro, maior é a potência desse equipamento, ok? Bom, você vê ali pelo desenho do slide que tem uma lâmpada. Por que a gente vai, nesse momento, trabalhar a lâmpada? Porque a lâmpada, já usei esse exemplo momentos atrás, a lâmpada é um equipamento que todo mundo tem em casa. Então, é uma situação que é facilmente abordada no Enem, porque é uma coisa que está muito próximo do nosso dia a dia. Quando você pega uma lâmpada, você vê aquela inscrição na lâmpada lá, que nesse caso é 100 watts para 220 volts, e o que isso significa na verdade? Olha o texto ali. No caso da lâmpada, a potência dela é a capacidade de produzir um trabalho de 100 watts se for ligado a uma fonte de 220 volts. Esse trabalho que o texto está citando ali é justamente essa transformação de energia. A gente consegue ter, nessa lâmpada de 100 watts, 100 joules de energia para cada segundo de funcionamento. Lá em energia, nas aulas de energia, a gente definiu essa unidade watts, que é joule por segundo. Então, joule é energia. Então, quanto de energia você transforma em determinada unidade de tempo, isso é potência. Então, quando você vê ali 100 watts, 200 watts, 50 watts, 30 watts, você tem que associar que quanto maior esse número que aparece, maior o consumo do equipamento que ele está associado, tá certo? Então, o custo também, o consumo, aquilo que você vai pagar no final do mês na conta de energia em relação ao funcionamento daquele equipamento, é dado por essa potência. Essa relação é fundamental para você entender quanto você gasta para o funcionamento daquele equipamento no final do mês, ok? Bom, a potência depende das seguintes grandezas: resistência elétrica, tensão e corrente. Quando você aplica uma tensão numa determinada resistência, circula uma corrente I. Bom, todo equipamento elétrico que você liga na tomada, você faz esse equipamento pertencer a um circuito. Esse equipamento precisa, para funcionar, pela aula passada, de uma diferença de potencial nele, que faz com que passe por dentro dele uma corrente elétrica, e esse equipamento resiste a essa passagem de corrente, porque a corrente não entra e sai do equipamento de maneira tranquila. Ela tem que passar por dentro dos componentes elétricos do equipamento, e isso tem que ter tem um dispêndio de energia. Perde-se uma certa parcela de energia nessa passagem. Então, isso a gente configura como sendo resistência elétrica.
É um resistor oferece resistência elétrica. Então, quando a gente fala de potência, a gente tem que pensar que a potência está associada a esses fatores. A voltagem, a resistência e a corrente. São aqueles três fatores que estão presentes na primeira lei de Ohm da outra aula, né? Lei do palhaço. Você vê e ri. Voltagem, resistência e corrente, certo? Bom, aí definição de corrente, melhor, de potência, perdão, olha para cá. A gente tem dois modos principais para trabalhar o conceito de potência em termos de cálculo. Ou a gente trabalha a potência do jeito mais simples, né? Que é uma definição que a gente fez lá em energia, nas aulas de energia, que é simplesmente entender que um equipamento é potente porque ele transforma uma certa quantidade de energia num determinado tempo. Lembra que lá nas aulas de energia a gente fez uma associação. Você pega um carro 1000, né? 1.0, pega um carro 2.0. A diferença dos dois é que se os dois andarem 100 metros, o 2.0 vai fazer isso de uma maneira mais rápida, vai levar menos tempo. Ou seja, ele consegue produzir o movimento num tempo menor. Percorrer a mesma distância num tempo menor, ele é mais potente. Então, a potência está associada à transformação de energia num determinado tempo. A gente também pode trabalhar o conceito de potência com a chamada equação do PIV, potência corrente vezes voltagem. Se eu pegar essa equação, que é uma equação base, a gente vai trabalhar ela bastante, a equação do PIV, e juntar a ela a equação da primeira lei de Ohm, a equação do palhaço, você pode modificar, dependendo dos dados da questão, e pode chegar numa equação que é PV ao quadrado sobre R e PRE ao quadrado. Por que a gente às vezes faz essas modificações? Por quê? Porque quando você tem corrente e voltagem, tudo bem, você calcula potência por PIV. Mas se você tem, por exemplo, resistência e voltagem e não tem corrente, você pode jogar dentro dessa equação aqui que já foi trabalhada para eliminar o fator corrente elétrica. Ou se você tem resistência e corrente e não tem voltagem, você pode trabalhar com essa outra aqui. Mas eu não dei muito destaque, como eu fiz com as outras, por quê? Porque se você souber a primeira lei de Ohm, equação do palhaço, e a relação do PIV, você faz qualquer uma das outras equações para decorar as fórmulas, não. É só misturar uma com a outra e você chega nas outras se for necessário, ok? Mas essas duas aqui são muito importantes, tá certo? Definição de potência e a chamada equação do PIV, equação fundamental de potência aplicada a circuitos elétricos, ok? Bom, olha esse visual aí, dá uma olhada nele. Não é à toa que está escrito aí em cima, é importante saber. Por quê? Porque a gente vai ver nas situações que o Enem trata, que muitas vezes o elaborador da questão, ele quer só saber as relações que existem entre corrente, consumo, brilho, potência em relação à lâmpada, né? Acompanha aqui. Você vê que tem um ciclo aqui, ó, e tem esses 4 termos associados ao funcionamento de uma lâmpada. Quando você pensa assim, ó, eu vou ligar uma lâmpada na minha casa, vou deixar ela funcionando 1 hora por dia. Quanto de energia elétrica essa lâmpada vai consumir? Ou seja, qual é a potência da lâmpada e o consumo que está associado a ela? A gente vai ter que entender que, em relação à lâmpada, a potência está associada à corrente. Quanto maior a potência do equipamento, mais corrente ele necessita para funcionar. Se ele necessita de bastante corrente, no caso da lâmpada, a lâmpada brilha muito por conta disso. O brilho está associado à corrente elétrica que o equipamento deixa passar por dentro de si. No caso, o equipamento, a lâmpada. Certo? E, obviamente, quanto maior a corrente, maior o consumo. Ou seja, se você tem um equipamento que consome muita energia elétrica, você paga mais por ele no final do mês. Lâmpada é assim. Obviamente, você já deve ter ficado na situação de falar assim, ó, eu quero uma lâmpada para pôr no meu quarto. A lâmpada que tem lá, ela é muito fraquinha, eu vou pegar uma mais potente, uma mais forte. A gente associa essa palavra forte. Então, a lâmpada mais forte, ela tem um porém. Ela vai iluminar mais, mas também ela vai custar mais. Não tem como você tirar essa relação. Então, essa ideia aqui é um ciclo justamente porque uma coisa puxa a outra e está ligado sempre. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Ou seja, você quer mais brilho da lâmpada, você tem que pagar mais por isso. Não tem como. Ou seja, maior brilho é porque tem mais corrente passando, a potência do equipamento é maior, vai consumir mais, você paga mais. Tá certo? Esse é um raciocínio muito comum, que é usado para qualquer equipamento. Mas a gente vê que lâmpada e o chuveiro, que a gente já vai analisar, eles são muito
importantes nessa situação porque são muito cobrados. 2 equipamentos que todo mundo tem em casa e 2 equipamentos que aparecem muito em questões, certo? Associando brilho, corrente, potência e consumo para a lâmpada. Agora, se o seu equipamento for um chuveiro elétrico, olha o que vai acontecer. Praticamente você tem a mesma situação. Só que, obviamente, o chuveiro não brilha. O chuveiro aquece. Aqui eu só troquei a palavra brilho pela palavra aquecimento. Ou seja, você quer tomar um banho mais quentinho? Você toma. Mas você vai pagar mais por isso também. Não é? Por quê? Porque o aquecimento tem a ver com o consumo, diretamente. Agora, na outra aula a gente falou sobre chuveiro elétrico e eu falei assim, ó, a fiação de um chuveiro elétrico, ela é mais grossa, ela tem bitola, a área é maior. Justamente por quê? Porque equipamento chuveiro elétrico exige muita corrente. Essa exigência de corrente vai fornecer maior aquecimento, vai consumir mais. Potência é a mesma coisa. A gente vai analisar a questão ali que ele vai falar assim, ó, na posição verão, a potência do chuveiro é tanto. Na posição inverno, a potência é tanto. Você vai ver que, obviamente, a potência na posição inverno é maior, porque é preciso um aquecimento maior, portanto, tem maior potência, vai exigir mais corrente, vai consumir mais e vai ser mais caro. Tá certo? Por isso que a gente vê aquela situação. Nós estamos inseridos numa situação de que o ambiente já ajuda a gente a não precisar de banhos quentes, assim, né? Então, a gente normalmente toma banhos frios, ou seja, a gente economiza nesse aspecto. Mas, uma hora ou outra, você vai precisar do banho quente. E aí você vai ter que entender que o consumo vai aumentar e você vai pagar mais por isso, uma relação que está direta e reta, não tem como desvincular, certo? Situação importante. Bom, vamos colocar isso aí direto numa aplicação. Acompanhe ali a questão. Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como na figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-se nele uma corrente muito elevada. Olha a figura aí. Uma situação que todo mundo já deve ter se deparado, né? Você está tomando banho, né? Todo mundo não, né? Não vamos exagerar, mas uma certa parcela de pessoas já passou por isso. Dá algum problema na fiação elétrica, dá um curto-circuito. O que se configura como sendo curto-circuito? É quando a corrente elétrica ela acha um caminho dentro do circuito favorável para ela se movimentar, onde a resistência é muito baixa ou inexistente, não tem resistência, e a corrente vai circular naquele ponto muito fortemente. Como ela vai passar muito em determinado ponto, aquele aquecimento, aquele efeito Joule que a gente comentou na outra aula, vai acontecer de uma maneira muito forte, e aí o fio não vai aguentar, né, a resistência física do fio, né, a parte material do fio não vai aguentar e vai provocar um aquecimento em excesso e vai, às vezes, pegar fogo e vai dar problema, né? Por isso que a fiação elétrica do chuveiro ela tem que ser feita com cuidado. Não pode ser feita de qualquer jeito, não pode ter gambiarra nessa situação, por causa do aquecimento normal que acontece ali. Tá certo? Continuando a questão. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, pode ocasionar incêndios que seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntores que interrompem essa corrente quando a mesma atinge um valor acima do especificado nesses dispositivos de proteção. Acompanhe aqui um detalhezinho. No texto ali apareceu 2 termos importantes. Fusível, disjuntor, que são 2 termos sinônimos. Eles significam a mesma coisa, só depende da aplicação. Na nossa casa, ou assim, na maioria das casas, a gente tem lá no padrão, na caixa de energia da casa, na frente da casa, o disjuntor. Para que serve o disjuntor? Ele é um equipamento de proteção e de segurança. Sua casa, para poder funcionar, precisa de uma certa quantidade de corrente elétrica. E essa corrente passa pelo padrão e entra para dentro da casa. Ok. Se por acaso, por algum motivo qualquer, a rede, né, a rede tiver algum problema, ter uma elevação de tensão, uma diminuição de tensão, mas principalmente elevação de tensão, causando variação na rede, se por acaso aumentar demais a tensão e aumentar a corrente que vem para a sua casa, como um aumento de corrente pode prejudicar os equipamentos da sua casa, esse disjuntor ele funciona desligando
ele desarma, que a gente fala, e ele protege o restante do circuito, porque ele impede a passagem de corrente elétrica a partir daquele ponto, lá no padrão, por exemplo. Por isso que quando você vai fazer um projeto elétrico de uma casa, o projeto tem que ser feito com cuidado, né, com muito cuidado, para que seja feito o cálculo da corrente elétrica necessária para a casa de uma maneira bem feita, para projetar o disjuntor também de uma maneira bem feita. Por exemplo, eu morei numa casa, numa certa época, que se você ligasse o chuveiro e o micro-ondas ao mesmo tempo, desarmava o disjuntor. Ou seja, a casa não foi projetada, o disjuntor não foi projetado na parte elétrica para poder ter esses dois equipamentos que são altamente resistivos e precisam de muita energia elétrica para funcionar ao mesmo tempo. Ou seja, o disjuntor estava mal programado, mal projetado, de modo que existia uma elevação de corrente, ele desarmava toda hora. Aí tinha que fazer o quê? Uma substituição. Então, essa questão trata dessa situação, de você ter um equipamento, ou vários equipamentos, que precisam de uma certa corrente elétrica, você projeta um disjuntor para que essa corrente elétrica, se ela ultrapassar, o disjuntor desarma e tem a segurança na sua casa. Falou-se também de fusível, só comentar fusível, porque fusível é um disjuntor também, mas ele, não, ele aparece em equipamentos, por exemplo, régua, que hoje em dia a gente faz ligação. Já que eu falei nisso, eu vou colocar uma situação. Todo mundo usa em casa o T, o chamado Benjamin. Ele é perigosíssimo, por quê? Porque a tendência do Benjamin é você fazer o quê? Você coloca ele lá na tomada, põe 3, 4 equipamentos ligados tudo nele. Quando não é, por 2, 3 T's, um em cima do outro, e liga lá 20 equipamentos ao mesmo tempo na mesma tomada. Isso é perigosíssimo, porque você aumenta demais a corrente elétrica naquela tomada, aquece demais e pode dar um problema. Hoje em dia a gente tem o recurso de usar régua, que é uma extensão que a gente às vezes fala, que tem várias tomadas ao mesmo tempo. Né, você ligar vários equipamentos naquela régua. Aquela régua ela tem vantagem porque ela tem um fusível. Se por acaso acontece algum problema ali, o fusível ele arrebenta nesse caso, impedindo a passagem de corrente e protege o circuito, tá certo? Ou o restante dos circuitos e equipamentos estão ligados ali. Então é melhor você usar uma régua do que um T, né, ou vários T's, que acontece muito por aí, as gambiarra elétrica que acontece muitas vezes dá muitos problemas, né, causando até problema de morte de pessoas que não sabem lidar direito com a situação. Acompanha a questão ali de novo. Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts em uma residência possua 3 posições de regulagem de temperatura da água. Na posição verão, utiliza 2.100 watts. Na posição primavera, 2.400 watts. E na posição inverno, 3.200 watts. Deseja que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem de temperatura, sem que haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? E ele dá os valores aí de corrente elétrica, que é assim que a gente padroniza ou projeta um disjuntor. Bom, voltando para os dados da questão aqui, a casa funciona em 110. E você tem 3 posições de chuveiro, verão, primavera e inverno. E ele quer projetar o disjuntor. O disjuntor, ele é corrente elétrica. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a situação onde tem maior corrente elétrica funcionando para poder projetar esse disjuntor. Porque se eu pegar onde tem menor corrente elétrica, na hora que eu ligar o chuveiro numa posição que vai exigir mais corrente elétrica, o disjuntor vai desarmar. Onde a gente tem maior uso de corrente elétrica? Na maior potência. Ou seja, na posição inverno, que no caso ali, 3.200 watts. Então, você tem potência 3.200 watts, você tem corrente elétrica, você tem voltagem, que é 110, você vai fazer um trabalho matemático com essas duas relações, calcular a corrente e assim você vai projetar o disjuntor, certo? Olha ali, acompanha aqui, por favor. Potência, PIV, corrente vezes voltagem. Se você colocar a corrente em evidência, potência pela voltagem. Potência maior, posição inverno, 3.200 watts. Voltagem estabelecida pela rede, 110. Isso você não altera, você não muda, né? É dado técnico, é da rede. Medindo a corrente elétrica, dá aproximadamente 29 amperes, fazendo essa conta. Se você tem aproximadamente 29 amperes, quando você vai lá na loja de material elétrico comprar o disjuntor, você vai comprar um disjuntor do quê? De um valor próximo e um pouquinho a mais. Por quê? Variações de corrente na rede elétrica são comuns.
É normal ter uma variação um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, se você colocar exatamente a corrente dada pelo cálculo, né, às vezes você pode ter um probleminha aqui e ali. Então, é melhor jogar um pouquinho a mais no valor do disjuntor para ter garantia de que essas pequenas oscilações não vão incorrer em maior problema de desligamento do circuito, tá certo? Então, no caso aqui, pelo cálculo 29 amperes, a gente vai usar um disjuntor para 30 amperes. No caso, letra B, a resposta correta é 30 amperes. Ok? Então, a relação entre potência e voltagem me deu corrente. Para eu projetar o disjuntor, eu preciso da corrente elétrica. Ok? Muito tranquilo, né? Segunda aplicação. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam da tabela a seguir fossem utilizados diariamente. A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho. Olha lá, você tem ar-condicionado, chuveiro elétrico, freezer, geladeira e lâmpadas. E cada uma tem uma potência associada, cada um aparelho tem uma potência associada e um tempo de uso diário em horas. Né? Ar-condicionado 1,5 kW, em 8 horas de utilização, chuveiro, freezer e assim vai. Continuando, ele fala assim, supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é 40 centavos de real, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente. Então, ele deu os valores aí em reais. Bom, voltando aqui na tabela, acompanha aqui. Se ele quer que a gente estabeleça consumo, quando você pega uma conta de energia, né, da sua casa, você vai ver que o consumo está medido numa unidade de medida chamada quilowatt-hora. Se eu tenho na tabela quilowatt, aqui, e do outro lado eu tenho horas, para eu saber o consumo de cada equipamento, é só pegar quilowatt e multiplicar pelo tempo de uso, para dar a unidade quilowatt-hora, certo? Quer ver? Acompanha nesse slide aqui, ó. Olha lá. Por que eu faço essa multiplicação de quilowatt vezes hora? Porque eu estou calculando consumo e consumo é a energia que eu gasto na minha casa. Então, olha lá em cima da tabela, está lá, energia é potência vezes o tempo. Eu só coloquei energia em evidência da equação base de potência. Se você fizer a parte matemática de que você multiplique todas as potências dos equipamentos pelo tempo de uso diário de cada um, você tem o consumo de cada equipamento. Tá vendo? Então, acompanha aqui, rapidinho. Ó, multiplicando quilowatt vezes hora do tempo, para cada equipamento eu calculei o consumo. Né? Aqui deu 12 para o ar-condicionado, 1,1 para o chuveiro elétrico, e assim vai. Bom, a questão quer que eu fale sobre consumo diário, mas em relação ao mês. Né? E aí, eu tenho aí energia total consumida por dia. Eu tenho 12 do ar-condicionado, 1,1 para o chuveiro, eu somei todas essas energias e dei um total de 19,2 kWh para cada dia. Se eu multiplicar por 30, eu tenho o consumo no mês, o mensal. É isso que vai para a conta de energia da sua casa. Me deu ali 576 kWh. Para medir o consumo, a gente faz essa multiplicação, quilowatt vezes hora, medimos o consumo, multiplicamos, somamos tudo para cada equipamento e cada dia, multiplicamos por 30 para ter o mês todo. Agora o que a gente vai fazer? Eu preciso saber quanto vai custar isso na minha conta de energia. Ele deu ali uma informação que cada quilowatt-hora para a concessionária de energia dessa situação vale 40 centavos de real. É só fazer uma regra de 3. Se eu tenho que 1 kWh custa 40 centavos, esses 576 que eu calculei mensalmente para aqueles equipamentos funcionarem, é X. Faz uma regra de 3 simples. Acompanha lá. Ó. Olha lá, 1 kWh, 40 centavos de real, 576 kW, X. Fazendo essa conta, dá aproximadamente, eu já fiz a aproximação aí, dos 230 reais. Ou seja, esses equipamentos funcionando em determinado tempo durante o dia, multiplicado por 30, vai dar uma conta de energia que não é baixa não. 230 reais é uma conta relativamente alta, certo? Para o consumo médio é alta. Então, o que vai acontecer? Essa situação é uma situação muito simples que a gente resolve por multiplicação em regra de 3. Praticamente não precisa de fórmulas, não. É só entender que energia
é multiplicar a potência pelo tempo, tá certo? Uma situação bastante simples e é bastante comum. O Enem já cobrou esse tipo de questão algumas vezes, tá certo? É bem capaz de aparecer de novo, tá? Só multiplicação em regra de 3. Para finalizar, lembrando mais uma vez, se por acaso a gente falou aqui de energia, falamos de potência, lâmpada, consumo, e alguma coisa ficou não muito clara, assista de novo a aula, acesse o site do projeto www.acessosponteiros.com.br, reveja a aula, revisite a aula, vê se você melhora um ponto que ficou obscuro, tá certo? Para melhorar o seu desempenho, né? Com essa aula a gente finaliza, né, o nosso projeto aqui em relação à disciplina de física, e eu espero que eu possa ter contribuído com você em algum momento, em alguma dica, alguma reflexão a respeito da nossa disciplina aqui, que você tenha o seu desempenho melhorado lá na prova em relação a essas aulas, certo? É de coração mesmo que eu desejo isso, que você faça uma boa prova, né? E se por acaso em algum momento a gente se encontrar de novo, né? Eu espero que possa contribuir mais uma vez para a melhoria, para o seu avanço, ok? Um abraço forte, boa sorte na prova, até mais.